O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Pega e come. O livrinho será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Amadas irmãs, aqui reunidas nesta sala dedicada a Nossa Senhora, na casa de Nazaré, também você, amado irmão, amada irmã, que através do nosso canal no YouTube participará conosco desta reflexão sobre a liturgia da palavra de hoje, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, no calendário dos santos, celebrando neste dia 22 de novembro a memória do martírio de Santa Cecília, virgem e mártir, como Santa Luzia, nossa padroeira, e ela é a padroeira dos músicos cristãos. E hoje a palavra de Deus, nessa sexta-feira, dia em que a Igreja nos recorda de maneira tão sublime, tão preciosa, a contemplação da paixão de Cristo, que se renova, se atualiza, se perpetua no sacrifício eucarístico, contemplando à luz da cruz de Cristo a vida de Santa Cecília, para que nós possamos tirar proveito para a nossa vida espiritual, nós encontramos essa primeira leitura tão bonita, tirada do livro do Apocalipse de São João. Pega o livrinho, ou seja, a palavra de Deus, disse o anjo a João, come, na tua boca vai ser doce, mas no estômago vai se tornar amargo. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós estamos dando os primeiros passos na vida espiritual, na vida de conversão, tudo parece muito flores. Eu rezo e sinto aquele gosto pela oração, eu vou à missa, faço a minha visita ao Santíssimo, eu rezo o rosário, medito a palavra de Deus, eu vou adentrando na vida espiritual com aquele ânimo onde é tudo muito doce. É doce ir à missa, é doce ouvir a voz de Deus, é doce estar na presença do Santíssimo Sacramento, na adoração, na visita. É doce rezar o nosso rosário, confiando a nossa vida aos cuidados da Virgem Maria. É doce poder ouvir a palavra de Deus, o Santo Evangelho, e procurar ali saborear, procurar ali degustar, procurar ali ruminar aquela palavra. O começo é muito bom, o começo é muito gostoso. Já o próprio rosário começa com os mistérios da alegria, os mistérios de gozo, os mistérios gozosos. Tudo é alegre. A Virgem recebe o anúncio, vai visitar Isabel, o menino nasce, coisa boa. Mas, à medida em que nós vamos crescendo na intimidade com Cristo, à medida que a nossa vida espiritual vai amadurecendo, é normal, e o anormal é quando isso não acontece,
É normal que o sofrimento por causa da vida espiritual surja na nossa vida. Nós não podemos esquecer nunca que ao nos tornarmos amigos de Cristo, aqueles que são amigos de Cristo se tornam nossos amigos. A Santa Virgem Maria, mãe dele e nossa, os santos e os anjos, aqueles que nesta terra procuram fazer a vontade de Deus. Mas a amizade com Cristo automaticamente significa a inimizade com o anticristo, com o demônio. E assim como o céu inteiro se torna nosso amigo, o inferno inteiro se torna nosso inimigo. E à medida que eu vou colocando em prática a minha vida espiritual, à medida que a oração vai transformando a minha vida, a gente vai sentindo o amargo da perseguição, o amargo do sofrimento. Seja pela incompreensão daqueles que vivem conosco, seja pelas dificuldades para colocar em prática essa palavra no dia a dia, seja quando essa palavra corrige os nossos impulsos, seja quando essa palavra começa a expulsar da igreja do nosso coração tudo aquilo que não combina com o céu. Porque na oração, Cristo Jesus, ele vai também fazendo essa faxina na nossa vida, como fez hoje no Evangelho ao expulsar os vendedores do templo. Tirar do templo do nosso coração, que desde o batismo é morada do Espírito Santo, tudo aquilo que para Deus não conduz, tudo aquilo que não combina com a vida cristã. É aquilo que nós chamamos, de uma maneira muito feia até, o nosso pecado de estimação. Olha que coisa mais horrorosa. Seria a mesma coisa que você ter como bichinho de estimação para dormir com você na cama um escorpião. Ou seja, é de estimação, mas é venenoso e te mata. O pecado de estimação, as coisas que a gente vai acumulando no coração e que a gente não vai largando, e é preciso pedir a Cristo que com a sua firmeza para o nosso bem e para a nossa salvação, Ele expulse, ainda que doa, que Ele expulse da nossa vida esses pecados de estimação que, como um animal peçonhento, vai minando a nossa saúde espiritual, vai minando o nosso testemunho de vida cristã. O começo da vida espiritual é doce, mas à medida em que nós vamos dando o testemunho dessa nossa vida, à medida que nós vamos querendo viver uma vida cristã melhor, o amargo do sofrimento chega, como chegou na vida dos santos mártires que a igreja celebra. Por exemplo, hoje, Santa Cecília, menina nova, jovem, bela, fez voto de virgindade a Cristo Nosso Senhor, foi entregue em casamento a um homem pagão, mas esse homem pagão amava Cecília, e a vida cristã de Cecília converteu o marido pagão, mas não converteu aqueles que estavam em volta. Quando Cecília é denunciada como cristã, ela sente o peso do ódio dos inimigos de Cristo, que matam aquela pobre moça, virgem, consagrada a Cristo, pelo crime de seguir a Cristo, pelo crime de viver a fé. Quantas são as vezes que na nossa própria vida, e eu já disse isso várias vezes, dentro de casa, na nossa roda de amigos, nos nossos relacionamentos, às vezes dentro até da própria igreja, infelizmente, nós também sentimos o peso amargo da incompreensão e da perseguição só porque nós queremos levar uma vida cristã mais coerente, não que nós queremos ser os perfeitos. Mas quando a gente se depara com Cristo e aquilo que Ele pede, o desejo da conversão, o desejo de uma vida melhor, brota dentro de nós. Santa Teresa d'Ávila, ela compara
a partir de uma visão que Deus permitiu que ela tivesse, que a alma da pessoa é como um castelo de cristal com 7 aposentos, e na 7ª morada, ali habita Cristo, o Rei, como uma luz resplandecente. E à medida em que a gente se aproxima da luz, mais iluminados a gente fica, só que mais a gente percebe a poeira no cristal. Nós que fazemos faxina, ao menos de vez em quando, a gente percebe. Se a gente olha uma janela de vidro ali à distância, talvez a gente não perceba a sujeira. Basta que saia a luz do sol e a gente chega perto e fala: nossa, que imunda está essa janela. Qual que é a solução? Quebrar a janela e jogar fora? Não. Ir limpando essa janela para que a luz do sol passe por ela e ilumine a casa. À medida em que nós vamos nos aproximando de Cristo luz, na palavra, na Eucaristia e nos demais sacramentos, na oração pessoal, na adoração, nós vamos sendo iluminados por Ele, e a gente vai percebendo no cristal da nossa vida a poeira que vai se acumulando ali, do mau pensamento, do mau desejo, daquela paixão desordenada, daquele defeito que eu preciso buscar a correção. Por isso, duvidem daqueles que não encontram poeira na sua vida, mas são muito fáceis para encontrar poeira na vida dos outros. Porque quando eu não encontro poeira na minha vida, das duas uma: ou eu sou imaculado, coisa que nós já sabemos que não somos, só a Virgem Santíssima é, ou nós não estamos próximos da luz de Cristo, a gente está na escuridão. E sempre que nós quisermos nos aproximar do Cristo luz, buscando a conversão da nossa vida e dar o testemunho da nossa fé, não duvidem, aquela palavra que é doce ao paladar como mel, ela produzirá os efeitos amargos. E que coisa boa, que coisa boa. Que bom receber a amargura por amor a Cristo. Que bom ser perseguido por causa de Cristo. Que bom sofrer as cutucadas no dia a dia por viver a fé. Ninguém chuta um cachorro morto. Ninguém chacoalha uma árvore que não dá fruta. Enquanto o mundo persegue os cristãos, enquanto o mundo persegue a igreja, é porque a igreja está sendo fiel a Cristo. Tenhamos muito medo quando o mundo não mais nos perseguir. Tenhamos muito medo quando a gente não sentir o amargo por causa do seguimento de Cristo. E peçamos hoje, por intercessão de Nossa Senhora, ela que é rainha dos mártires, rainha das virgens, que ela juntamente com Santa Cecília interceda por nós e por toda a igreja, para que, vivendo a nossa fé cristã, amparados pela graça de Deus, nós possamos crescer na pureza de vida, crescer no testemunho do Evangelho e depois das amarguras dessa vida, saborear o eterno mel, que é Cristo na glória celeste. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.